Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre direitos das pessoas com deficiência. Veja também, alunos do curso de maquiagem profissional promovem ação para a comunidade na SMEC. E no quadro Além da Toga, vamos mostrar os atletas do futebol. Os alunos do curso de maquiagem e ação social promovida pela SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, encerraram as atividades. Para mostrar o que aprenderam, eles maquiaram mulheres da comunidade. A limpeza da pele é o passo inicial para a boa maquiagem. Com o rosto pronto para receber os produtos, começa a transformação: base, corretivo, pó, sombras, delineador, rímel, batom. 5 mulheres que vivem na comunidade do Dendê, localizada no entorno da SMEC, foram modelos dos alunos. Aos poucos, era possível ver a transformação. Larissa e Laila maquiaram a mãe, Viviane Andrade. Foi muito interessante, deixar ela mais linda ainda e ela ficou super feliz. A cozinheira ficou orgulhosa das filhas. E amei mesmo. Não pensei que elas tivessem tanto talento. Espero que elas sigam a profissão, É uma profissão muito bonita e muito lucradora também, O curso de maquiagem teve duração de 160 horas e foi promovido em parceria com o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. As aulas gratuitas começaram em fevereiro com a teoria. Só depois os estudantes iniciaram a prática. A professora Paula de Farias explica que todas as etapas foram importantes para a evolução dos jovens. Eles se adaptaram bem a todas as situações apresentadas no curso, porque a gente também trabalha essa questão relacional, uns com os outros, para aprender a lidar no mercado de trabalho. E hoje eles estão mais bem vistos, no local que eles moram, como profissionais da beleza, e veio ajudar até no futuro deles como profissionais, maquiadores, que são, a comunidade está reconhecendo isso muito bem. Larissa Cavalcante, uma das alunas mais novas do curso, está no último ano do ensino médio e tem planos para trabalhar com maquiagem. O mais importante que eu aprendi aqui foi a questão de higienizar os pincéis, que antes eu não sabia, que tinha que fazer isso todos os dias. E questão de contorno de rosto, saber identificar qual tipo de contorno para cada rosto, sobrancelhas. Também é a questão de ser ético na área de trabalho, porque eu pensei que ia chegar aqui no primeiro dia de aula e ia ser logo maquiagem, só que não foi, Tinha a parte da ética que eu não sabia, que a gente aprendia isso no curso de maquiagem, que é muito importante. Agora eu tenho um certificado de um curso, de uma empresa, de uma escola conhecida no Brasil inteiro, Eu pretendo colocar em prática tudo o que eu aprendi. Aos 20 anos, Lucas Brandão também pretende investir na carreira de maquiador. A minha expectativa é que sim, daqui 1 ano, 2 anos eu já esteja ganhando bem com isso. Ao todo, 18 estudantes concluíram o curso de maquiagem profissional. O trabalho deles foi registrado em fotos e vídeo. Também ficou na memória das mulheres que viveram um dia de modelo, como a diarista Maria Luísa. Eu gostei, eu adorei a transformação, adorei as meninas que fazem maquiagem. Jamais que eu pensei que ia ficar assim. Segundo a servidora Lara Coy, responsável pelos cursos para a comunidade, novas capacitações serão oferecidas para promover a inclusão social. Agora eu estou recebendo inscrições para o curso de manicure, esperando completar as 20 vagas para poder levar para o SENAC, aí eles vão me dizer qual é o dia que será ideal para começar, porque é uma maneira da gente dar oportunidade das pessoas conseguirem emprego, então melhorar a vida, das pessoas da comunidade. No quadro Trocando em Miúdos deste mês, continuamos a falar sobre o novo Código de Processo Civil. Camila Carneiro. Hoje vamos falar com o juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, André Goma de Azevedo. Seja bem-vindo, doutor André. Olá, obrigado pelo convite. Como a chegada do novo CPC impacta na justiça como um todo? O novo CPC ele traz uma série de valores novos para o sistema. Isso reflete muito o tempo em que foi consolidado o Código de 73, que era um Brasil de regime militar, pouco democrático, vamos dizer assim,
Tá? E hoje, no Brasil, absolutamente diferente. Então, esse código ele reflete esses valores democráticos, principalmente com, por exemplo, os valores de consensualismo processual. E o que é esse consensualismo processual? Basicamente, a ideia de que as partes podem constituir negócios jurídicos processuais. Por exemplo, de comum acordo estabelecer prazos negociados uma parte com a outra. Então, nesse caso, se as duas partes indicarem assim, o juiz vai ter que deferir um prazo específico, né, que foi negociado com as partes. Mas não só para isso, para até designação de audiências. Há quem sustente que esse consensualismo processual pode até mesmo impactar em recursos. Por exemplo, as partes que anuem que a decisão do juiz vai ser final. Então não caberá recurso, ok? O senhor acredita que essas medidas vão ajudar a tornar o judiciário mais célere? O sistema processual ele é impactado significativamente por uma mudança de código, né? E que afeta a cultura processual do país. Né? Só que cultura é um software que vai trabalhar em cima da estrutura do Poder Judiciário, OAB, Ministério Público, né? E toda vez que um software novo sai, ele muitas vezes precisa de pequenos reparos posteriormente, né? Hoje há muitos que sustentam que os prazos que estão sendo apresentados, as especificidades processuais, possivelmente num primeiro momento vão fazer com que os processos demorem mais. Vamos precisar realmente verificar e se isso realmente estiver acontecendo, provavelmente algumas revisões vão ser necessárias. Como o Estado do Ceará está em relação às demandas que o novo CPC exige? Na parte de conciliação e mediação, que talvez seja o maior desafio do novo Código, né, que cria a obrigação de centros judiciários de solução de conflitos. O Ceará tem um planejamento estratégico, tem planos de implantação desses SEJUSCs. É um grande desafio, mas me parece que o Ceará está enfrentando de frente. Tá bom, então obrigada, doutor André. Prazer meu. E nós voltamos ao estúdio. No próximo bloco, vamos falar sobre direitos das pessoas com deficiência. Voltamos já. No Ceará existem cerca de 2.300.000 habitantes com algum tipo de deficiência, segundo o último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil é um dos países que possui legislação específica sobre o assunto. O objetivo é proteger as pessoas com deficiência e assegurar direitos como a dignidade, a igualdade e a integração à sociedade. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a professora Joiciane Bezerra de Menezes, que é doutora em Direito e possui trabalhos sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, qual a definição de pessoa com deficiência? A partir da Convenção de Nova York, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, nós passamos a utilizar um conceito jurídico para a deficiência. E esse conceito sai da esfera intrínseca do sujeito e passa a ser abordado a partir da limitação natural que a pessoa tem associada às barreiras sociais. Então, o conceito de deficiência nasce dessa correlação entre a limitação natural permanente, mais ou menos grave, que tem o sujeito, associada às diversas barreiras sociais que impedem a inclusão em condições de igualdade com as demais pessoas. E quais impactos foram gerados pela Lei Brasileira de Inclusão recentemente publicada? Essa Lei Brasileira de Inclusão, que também é chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi publicada no Brasil e promulgada ainda este ano, em janeiro de 2016. O objetivo primordial da lei é reconhecer a pessoa com deficiência como um sujeito de dignidade que está em condições de igualdade às demais, instituindo um modelo social de abordagem da deficiência, que passa a denunciar que a sociedade possui barreiras que precisam ser minimizadas ou eliminadas para que essa pessoa com deficiência venha a se desenvolver de maneira inclusiva no contexto social. Então, essa proposta é de reabilitar a sociedade e não
reabilitar a pessoa com deficiência, que era exatamente o objetivo do modelo que nós tínhamos anteriormente, que era o modelo médico de abordagem da deficiência, de entender que a pessoa com deficiência era a pessoa anormal em virtude das suas limitações e a inclusão dessa pessoa estaria a depender primeiro de uma retificação, de uma cura, de um minoramento das suas condições, né, de saúde. Então essa lei vem como uma consequência imediata dessa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi assinada pelo Brasil em 2009. Então vejam, de 2009 para 2016 já se vão 7 anos. E agora é que esse tema pulula em todas as instâncias, na televisão, nas palestras, nos cursos que vêm sendo promovidos, mas esse mesmo assunto já era matéria de normas jurídicas do ordenamento brasileiro. E uma norma de elevadíssima hierarquia, porque a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é um tratado internacional que foi aprovado no Brasil com o status de emenda constitucional. Então, nós temos ali normas de direito constitucional, normas que são superiores, portanto, à lei, e que somente já ali havia operado, do ponto de vista formal, alterações sensíveis no ordenamento jurídico. A Lei Brasileira de Inclusão, que vem em janeiro de 2016 a ingressar no ordenamento jurídico, no entanto, ela vai regulamentar a miúde aquela convenção, então ela alterou o Código Civil. Qual o conceito de acessibilidade? A semântica é muito aproximada da própria sintaxe, né? O acesso dessa pessoa, o acesso aos bens sociais, a participação na vida pública, a participação também integral na família. Então, o acesso material, concreto que essa pessoa terá a participar desse acerto social, desse contexto no qual as pessoas se casam, trabalham, interagem, têm uma vida política. Então, a acessibilidade diz respeito a isso. Agora, a gente tem uma compreensão maior do que seja acessibilidade quando a gente está em face às barreiras urbanísticas e arquitetônicas. Então, você diz, uma rampa pode garantir a acessibilidade da pessoa que anda com o auxílio de cadeira de roda. Mas a acessibilidade tem uma gama de áreas em que há necessidade dessa acessibilidade. A própria capacidade civil no direito era uma barreira que impedia o acesso de muitas pessoas com deficiência ao gozo efetivo de certos direitos, porque existem direitos que a capacidade de exercê-lo não pode ser dissociada da capacidade de gozá-los. Que tipos de barreiras as pessoas com deficiência podem enfrentar? As barreiras mais conhecidas por nós, como eu já disse agora, são as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, ou seja, você tem uma calçada que uma pessoa que não tem uma limitação mais grave, que está usando um sapato alto, por exemplo, as mulheres já não poderiam andar. Então, as nossas calçadas, as nossas vias, elas não oferecem uma condição adequada às pessoas que têm alguma limitação. Uma pessoa que tem deficiência visual não tem nas nossas vias, nas nossas calçadas, por exemplo, sinalização necessária o suficiente. Nos prédios públicos e particulares, pouquíssimos são aqueles que têm aquele tipo de sinalização, mas as barreiras vão além das arquitetônicas. A gente tem um tipo de barreira muito grave, que é a barreira atitudinal. Não é? O fato das pessoas não aceitarem o ritmo, o jeito de viver, a forma de contemplar o mundo que algumas pessoas com deficiência, notadamente psíquica ou intelectual, têm. Um exemplo simples: se você encontra alguém com deficiência intelectual ou psíquica trabalhando numa loja, e essa pessoa, por exemplo, tem lá a função de empacotar um presente, talvez o ritmo como ela faça esse pacote seja um pouco diferente daquela outra pessoa que não tem a mesma limitação. Então, cabe ao cidadão aceitar o sujeito com a sua limitação, desenvolvendo aquela atividade, que com certeza ele vai cumprir a atividade, ainda que com um tempo ou um jeito diferenciado. Quando o país começou a enxergar a questão e passou a tratar como política pública? Olha, enxergar a questão da pessoa com deficiência há muito tempo. A abordagem dessa
do tratamento é que mudou. Passamos pelo momento da prescindência, no qual o sujeito era simplesmente abandonado, relegado, para um modelo médico que tratava a deficiência como uma anormalidade, fora do padrão, e que, portanto, poderia ser algo a retificar ou a ajustar para uma ulterior inclusão. Esse modelo social de abordagem vai crescendo nessa segunda fase dos direitos humanos, marcado pelo olhar específico para determinados grupos de pessoas que têm demandas específicas. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre a evolução dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Arguição de suspeição, processo para afastar do caso, juiz, membro do Ministério Público ou servidor da Justiça de que se desconfie ter algum interesse no caso. Estamos de volta para continuar falando sobre direitos da pessoa com deficiência. Nossa convidada é a professora Joiciane Bezerra de Menezes, doutora em Direito. Professora, como devem ser entendidas questões como atendimento prioritário, política de cotas e outros assuntos que parecem ser privilégios? A igualdade material nem sempre é alcançada tão facilmente, com o tratamento exatamente igual a todos. Então, se você tem, por exemplo, 2 copos, um meio cheio e um quase vazio, e você quer completar o mesmo nível, a quantidade de líquido que você põe em um é diferente da que você põe em outro. Por isso, para tratar pessoas que são naturalmente desiguais, estão em condições de desigualdade, você tem que atribuir um tratamento também desigual. O critério que vai justificar o tratamento desigual, e aí você tem a cota, algum eventual tratamento que venha aparecer para privilégio, seria exatamente um tratamento para compensar essa desigualdade e trazer algum equilíbrio, alguma igualdade. Então, você tem um exemplo de cotas de pessoas com deficiência nas empresas que têm acima, salvo engano, de 100 empregados. Aquela disposição normativa é um instrumento legal para favorecer a igualdade. Não são exatamente privilégios, são dispositivos a serviço desse tratamento igualitário. E quais os direitos referentes ao acesso à justiça? O acesso à justiça também é trabalhado na Lei Brasileira de Inclusão. E ali, praticamente, você vai encontrar referência à capacitação dos servidores para lidar com a pessoa com deficiência, o uso de tecnologias assistivas para minimizar as barreiras que a pessoa com deficiência possa sofrer para ingressar igualitariamente num processo. Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual e vai demandar na justiça, como é que ela vai ler os documentos? Então, quer dizer, há necessidade de tecnologia inclusiva e nós já contamos com esse tipo de tecnologia. Professora, as escolas podem impedir a matrícula de pessoas com deficiência ou cobrar algum tipo de taxa? Não, a inclusão é o mandamento maior dessa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e também da lei. E o grande reboliço, que pode-se dizer assim, que está acontecendo, é exatamente porque as escolas não poderão cobrar a taxa adicional e deverão receber a pessoa com deficiência. Um gestor que, até de escola, por exemplo, pública ou particular, que negar esse recebimento pode sofrer consequências severas. Pode gerar até uma sanção mais grave, como uma prisão. A pessoa com deficiência psíquica ou intelectual pode ser considerada capaz para atos da vida civil? A capacidade civil é matéria do Código Civil e ela vai dizer quando o direito reconhece que determinada pessoa tem capacidade para praticar atos da vida civil e quando determinada pessoa não tem capacidade para praticar atos da vida civil. Então, a capacidade de agir, em geral, é aquela capacidade que todos têm de desenvolver atividades rotineiras mais ou menos complexas. Essa capacidade passa a ser graduada pelo direito quando o ato que será praticado tem repercussão na vida civil e a deficiência psíquica e intelectual esteve como critério para conceder ou negar essa capacidade civil. Então, nós tínhamos os absolutamente incapazes e dentre os absolutamente incapazes estavam pessoas com enfermidade ou deficiência mental, como dizia a lei anterior. E tínhamos os relativamente incapazes também, que fazendo referência à enfermidade ou deficiência psíquica. Então, a Convenção diz, num artigo próprio, que é reconhecida a capacidade legal a todas as pessoas com deficiência.
E a própria convenção vai também estabelecer que cada estado criaria mecanismos de apoio e salvaguarda para o exercício daquela capacidade legal. Então, a pessoa com deficiência psíquica e intelectual não é mais qualificada, seja como absolutamente incapaz, seja como relativamente incapaz. A pessoa pode casar, pode desenvolver um planejamento familiar, pode adotar. Porém, se essa pessoa tem uma limitação mais grave que a impede ou dificulta o exercício por si própria dos atos da vida civil, como, por exemplo, as contratações que envolvem questões patrimoniais, aí ela pode ser submetida a uma curatela. E, professora, o que exatamente é curatela? É uma medida de direito protetivo que visa nomear um curador para acompanhar a pessoa na prática de determinados atos ou para realizar certos atos em nome dele. No entanto, esse poder que tem o curador tem que ser muito bem balizado na sentença que definir a curatela e fixar o curador. A pessoa com deficiência ela pode ter direito a uma pensão? A assistência social prevê um benefício à pessoa com deficiência psíquica ou intelectual. Existe, no entanto, hoje um problema que eu entendo que deve ser facilmente sanado, porque o INSS normalmente requer a interdição ou curatela para conceder esse benefício. Mas isso não deve ser o critério. A instituição da curatela para a prática dos atos da vida civil não deve ser o quesito que o INSS deve utilizar para entender que a pessoa sofre uma incapacidade laboral. Então há uma assimetria e isso tem gerado problema, porque com essa mudança da lei, aqui mesmo no Ceará, muitos benefícios foram. Eu tive notícia por colegas da Defensoria Pública da União que muitos benefícios foram cortados porque suscitou-se dúvida se aquelas antigas interdições ainda seriam vigentes com o advento dessa nova lei. Eu conversei com a professora Joiciane Bezerra de Menezes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Obrigada pela entrevista. Por nada, foi um prazer. O futebol é uma das paixões nacionais. Não à toa, o esporte tem lugar cativo na vida de muitos magistrados. Mas eles não ficam só nas arquibancadas como torcedores. Fazem questão de se reunir para bater uma bolinha. É o que você vai ver hoje no quadro Além da Toga. Antes de a bola rolar, os jogadores dedicam alguns minutos ao alongamento e ao aquecimento no gramado do Clube dos Magistrados do Ceará, especialmente reservado para o futebol. Preparados fisicamente, eles definem as equipes que vão disputar a primeira partida. Os coletes são essenciais, porque ajudam na identificação dos times. Também é obrigatório usar chuteiras sem travas. Equipamentos prontos, é hora de iniciar o jogo. Aqui, cada equipe é composta por 8 jogadores, 7 na linha e 1 no gol. As partidas duram 15 minutos. O grupo que perde dá lugar ao time de fora. E quem chega mais cedo tem vantagem. É o que explica o juiz Antônio Teixeira de Souza, um dos organizadores do Racha dos Magistrados. A ordem de chegada é para ser às 19h30. Chegou até este horário, participa do primeiro jogo. Chegou depois disso, vai ter que aguardar quando terminar a primeira partida, entrará a partir da segunda, terceira em diante. É um ponto de encontro com os colegas, com os amigos. É uma diversão para quem gosta das melhores que existe. Atualmente, 26 magistrados da capital e 8 do interior participam do Racha. O juiz Roberto Soares Bulcão é um dos veteranos. Já são mais de 15 anos atuando no setor defensivo da equipe. O futebol, segundo ele, é essencial para aliviar o estresse do trabalho na vara única da Justiça Militar. Além disso, é uma ótima maneira de fazer amigos. Tem promotores, advogados, servidores da Justiça, policiais, e outras pessoas de outras atividades e que vêm aqui prestigiar nosso racha e a gente faz esse conversamento, faz o laço de amizade com essas pessoas e também tirar o estresse do dia a dia, do trabalho lá no fórum. Recém-empossado, o juiz Saulo Belfort é titular da comarca de Caridade, mas atua em Caucaia. A proximidade com a capital possibilitou a participação nos jogos, que ocorrem quinta à noite e sábado à tarde. Estou respondendo por 2 varas em Caucaia
Daí me força estar aqui por perto. E aí me permite jogar na quinta-feira e também no sábado. Cansaço mental a gente põe de lado e vem cansar um pouco o físico aqui e descontrair com os colegas. E vale a pena? Vale demais. Importantíssimo esse momento de descontração com os amigos. O juiz José Maria dos Santos Sales, diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, faz questão de convidar mais magistrados para participar do racha. Aos 63 anos, ele é um dos mais assíduos na equipe e conta que sempre gostou de futebol. Morando no interior, né, na cidade de São Luís do Curu, lá eu joguei futebol de salão, eu fui goleiro de futebol de salão, era da seleção da minha escola. E depois eu fui jogar na seleção de São Luís do Curu, joguei intermunicipal, né, pela seleção de São Luís do Curu e vim para Fortaleza. Ingressei no Banco do Brasil, aí desde essa época também eu jogo futebol. Ingressei na magistratura e aqui encontrei um pessoal também que joga futebol. E a partir de 95, eu ingressei em 94, em 95 já comecei a participar aqui dos rachas, dos treinamentos e dos campeonatos que a gente tem estadual e nacional. Parar de jogar não passa pela cabeça de José Maria Sales. O atacante ainda quer marcar muitos gols e ressalta os diversos benefícios do futebol na vida dele. O futebol é cultura, é saúde, é lazer, sai, conversa, depois vai para a resenha, conversar quem perdeu, quem ganhou, aquela história do gol, que não foi pênalti, é tudo uma coisa muito, muito legal, né, que o futebol dá pra gente. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem.